Em Histórias Bem Contadas, Contos da Tradição Popular Brasileira, o leitor irá se deparar com versões de algumas histórias que chegaram ao Brasil com os imigrantes europeus e que percorreram o país sofrendo adaptações a cada vez que alguém as contava. É por isso que se diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Os autores, Márcia Paganini e Ricardo Dalai, que ouviram essas histórias quando eram crianças, recontaram-nas a partir de seus estilos próprios de escrever, de suas lembranças e de seus afetos. Olá, eu sou Márcia Paganini, eu nasci no norte do Paraná. Eu me formei em Letras na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e lá também fiz meu mestrado em Educação. Além disso, eu sou autora e editora de livros didáticos de língua portuguesa para os ensinos fundamental 1 e 2. Trabalho com formação de professores, presto assessorias às escolas de rede pública e privada. E, além disso, mas não menos importante, eu escrevo literatura para crianças e jovens. Oi, eu sou Ricardo Dalai. Sou paranaense e também sou formado em Letras pela Universidade Estadual de Londrina. Lá fiz meu doutorado e meu mestrado em estudos literários. Atuo na área editorial, além de ser professor de literatura brasileira e portuguesa e de literatura infanto-juvenil. Mantenho o blog Pequenas Reticências e nele publico textos para jovens e para crianças. Juntos, e com a ajuda da ilustradora Cássia Naomi, decidimos dar luz a essas histórias que coloriram, encantaram e por vezes amedrontaram nossas infâncias. Vamos conhecer mais um pouco dessas histórias bem contadas? E quem não gosta de ouvir uma boa história? Desde tempos remotos, as pessoas se reuniam para contar e ouvir narrativas. Pode-se dizer que não há povo sem narrativas. Ao serem narradas, as histórias estimulam a imaginação e engendram os sonhos. As pessoas contam e escutam histórias para adormecer, conhecer e apresentar outras pessoas e lugares, lidar melhor com os desafios do dia a dia, sentir e provocar emoções como medo, ira, compaixão, justiça e amor. Os contos aqui apresentados nasceram há muito tempo, tanto tempo que é impossível dizer exatamente onde e quando. Eles se originaram na oralidade, isto é, foram sendo transmitidos de uma pessoa para outra, de geração em geração, perdendo e ganhando características e detalhes. A partir de um momento, essas histórias, nas suas diferentes versões, foram registradas por meio da escrita, e a cada reconto, oral ou escrito, as histórias são reavivadas, recriadas e perpetuadas. Lê-las e contá-las é, antes de tudo, participar dessa corrente que atravessa os séculos. Atualmente, são poucas as oportunidades em que as crianças e os jovens têm de escutar histórias contadas à viva voz, especialmente no contexto familiar. Por isso, um livro de contos populares pode ajudar a reproduzir as situações em que um contador narra aos seus ouvintes. E se hoje temos as narrativas de heróis e heroínas incríveis, personagens altamente complexos e mundos surreais, devemos aos contos primordiais, aos primeiros heróis e às primeiras heroínas, para que nossa capacidade de criar e narrar pudesse evoluir. Conhecer as origens da narrativa, vivenciar a saga dos heróis em busca de realização de seus sonhos, a vencer os obstáculos que lhes são atribuídos, torna-nos pessoas mais capazes de seguir nossa própria jornada. Nos contos apresentados predomina a aventura, o mistério, a fantasia. Em cada história, o herói percorre um longo caminho em que ele se coloca em diversas situações até alcançar o seu objeto de desejo. Ao final, após passar por diversas adversidades, recebe sua recompensa e tem sua situação inicial transformada. Imagens como a da morte, do diabo, a da feiticeira ou bruxa, assim como as situações de traição, mentira, esperteza, amor e compromisso com a verdade, presentes nessas histórias, cristalizam a visão de mundo de uma época e, ao mesmo tempo, tratam de questões universais e atemporais. Outras temáticas também são pertinentes. O mundo natural e social, à medida que os cenários se mesclam entre ambientes naturais e sociais, encontro com as diferenças, a partir dos personagens arquetípicos possibilitando a reflexão acerca do maniqueísmo próprio dos contos populares e diálogos com a história e a filosofia, ao revelarem a visão de mundo de determinada época. Os contos que compõem essa obra são O Compadre da Morte,
A Moura Torta, O Moço que Jogou com o Diabo, A Princesa de Bambu Luar e O Bicho Manjaléu. As histórias, seus temas e o modo como são contadas tornam a obra motivadora e adequada para ser lida, especialmente, mas não exclusivamente, por alunos de 6º e 7º anos do ensino fundamental. O convite à leitura da obra pode começar pela análise do título. O que seria uma história bem contada? Qual a diferença de uma história e de uma história bem contada? Conhecem alguma história que possa ser considerada bem contada? Qual é ela e por quê? Na sequência, pode-se propor a observação da capa e dos elementos que a compõem. A cor predominante e o que essa cor poderia sugerir. A tipologia usada no título e nos demais elementos. Se está em bom destaque, se é agradável, etc. As ilustrações e o que elas representam. Observe ainda o sumário, discutindo a função dele. Promova também a análise da 4ª capa, considerando seus elementos e a sua função. Além desses, no final do livro, das páginas 52 a 57, há outros elementos paratextuais que são importantes de serem analisados. Informações sobre os autores e sobre a obra, outras informações que se prestam a fornecer o contexto da obra e oferecer elementos adicionais, de modo a complementar o universo de referências dos alunos e os preparar para a leitura dos contos. Após a inspeção do livro e dos elementos que o compõem, convide os alunos a fazerem a leitura. Planeje com a turma como desejam ler. Se um conto por dia, sendo a leitura feita em sala de aula, seguida de discussão. Se preferem ler em casa e discutir as histórias em sala de aula, numa roda de conversa, entre outras possibilidades. Ao lerem os contos, oriente-os a anotarem as palavras cujos significados desconheçam. Posteriormente, para não atrapalhar a fruição da leitura, eles podem pesquisar essas palavras no dicionário e retornar ao texto para verificar se o compreenderam de fato. Quanto às estratégias de leitura, é oportuno que os alunos façam, primeiramente, a leitura individual e silenciosa. Essa estratégia garante o contato pessoal, singular com o texto. Após, pode-se fazer a leitura oral e compartilhada do texto. A leitura oral do professor também é um recurso importante para servir-lhes de modelo de fluência, ritmo e entonação. Explore a obra Histórias Bem Contadas, assim como o gênero conto popular, a partir de algumas atividades. Por exemplo, pesquisa e socialização das informações sobre as origens do conto popular e sua forma de transmissão. Reconhecimento da fórmula do conto. Pesquisa de diferentes versões de um conto popular. Comparação do gênero conto popular com outro gênero narrativo de origem oral, a fábula. Comparação de contos populares com contos de autoria. Adaptação de conto popular em forma de texto dramático. E também atividades interdisciplinares. Por exemplo, produção de peça teatral envolvendo arte e língua portuguesa, pesquisa sobre o povo brasileiro e os espaços em que vivem, envolvendo geografia, história e língua portuguesa, Seminário Planeta Terra, forma, estrutura, movimento e ecossistemas, integrando ciências e língua portuguesa. Consulte nosso Manual do Professor Digital. Nele há mais orientações e sugestões de atividades para explorar a obra com os alunos. Esperamos que gostem dessas histórias e que elas possam ser bem contadas e recontadas para sempre.